a gente vai começar o assunto novo sobre atividades logísticas. Então, quando a gente falou da logística até então, a gente já viu aqueles elementos básicos, que envolvem planejar todas as atividades, do ponto de origem até o ponto de destino, de maneira a garantir o produto no local certo, no custo adequado, no tempo exato. Mas, quando a gente fala especificamente da logística, a logística a gente viu que ela também não envolve apenas transporte, tá? A logística, ela vai envolver outras atividades. E de uma certa forma, quando a gente estava debatendo essas notícias, né, do painel de notícias, nós já falamos em algumas. Então eu pergunto a vocês, quais vocês imaginam que seriam essas atividades logísticas? Além de transporte, já dei a dica, transporte seria uma. Armazenamento, estocagem, embalagem, também distribuição, que é o transporte, assim, né? Ok, tá certo. Aí eu pergunto, e qual delas seria a mais importante? Todas. Todas têm a sua importância, né? Porque se uma der errado, a outra provavelmente vai dar errado também. E se eu disser a vocês que a literatura divide e separa em atividades-chave e em atividades de suporte. Então, nas atividades-chave, nós vamos ter o serviço ao cliente, vamos ter transporte, que é fundamental, é óbvio, vamos ter gestão de estoques, que vocês falaram, e óbvio, é fundamental, e vamos ter a parte de processamento de pedidos. Como atividades de suporte, de apoio, a gente vai ter armazenagem, manuseio de materiais, compras, embalagem, produção, né? Como o Sil falou, não foi? Você falou produção? E a manutenção das informações, essas informações que a gente já viu que vai ao longo de toda a cadeia. E por que essas são as atividades-chave e essas são as atividades de suporte, né? Essas atividades são as atividades-chave porque elas afetam diretamente o serviço ao cliente. Então, se não tiver estoque, você não tem mercadoria. Agora, se por acaso não tiver, sei lá, embalagem, você tem mercadoria? Você tem. Assim, pode chegar com alguma avaria, mas o produto ele vai estar lá, né? Certo? Se você não manusear adequadamente o produto, possa ser que tenha alguma avaria, né? Mas ela não é tão fundamental como é um transporte. Se você não tiver transporte, se você não conseguir entregar a mercadoria nem chega. Entendeu? E outra questão, porque elas representam a maior parte dos custos. Então, serviço ao cliente, transporte, gestão de estoque e processamento de pedidos vai ser a principal, vai, digamos assim, absorver a maior parte dos custos envolvidos na atividade logística, certo? Por outro lado, as atividades de suporte, elas vão contribuir sim com a missão da logística, mas nem todas as empresas possuem exatamente essas operações aqui. Por exemplo, toda empresa tem um armazém? Não, às vezes tem algum depósito, algum quartinho ali, né? Algum espaço destinado a guardar o material, mas não necessariamente um armazém do porte do Magazine Luiza, como a gente viu, né? Então veja que realmente é importante, mas ela não é fundamental tanto quanto essas outras atividades. E aí a gente vai ver cada uma delas, tá? Então nessa primeira aqui, na atividade de serviço ao cliente, a gente vai ter que o serviço ao cliente ele está totalmente relacionado com a questão do marketing. E assim, serviço ao cliente, minha gente, é fundamental em qualquer atividade que
você vai fazer. Né? Tem alguns livros que eles nem mencionam o serviço ao cliente, eles deixam só o transporte, estoque e o processamento de pedidos, como sendo as atividades-chave. Mas nesse daqui, o de valor, ele menciona o serviço ao cliente. Então, esse serviço ao cliente, você tem que saber, né, as necessidades, o desejo do cliente, quando é que o cliente vai querer receber a mercadoria, né? Em quanto tempo ele vai querer receber, para que você consiga satisfazer aquele cliente. Naquele esquema que eu apresentei da aula anterior, dos elementos básicos da logística, nós vimos que o objetivo final é satisfazer o consumidor. Então, a gente precisa saber o que é que ele quer, para a gente poder entregar a ele, né? Então, saber essas necessidades, né? As reações, o nível de serviço que eles desejam. Aí, uma coisa que é importante ressaltar é que quanto maior esse serviço ao cliente, quanto maior o serviço ao cliente, maior serão os custos na operação. Então, se você quer entregar uma mercadoria mais rapidamente, você vai utilizar uma tecnologia mais sofisticada. É mais caro. Né? Se você quer fazer uma entrega, ao invés de você, sei lá, utilizar um caminhão e fazer várias entregas, você pega um carro particular e entrega exclusivamente aquela mercadoria. Então, quando você quer aumentar esse serviço ao cliente, tem que ter cuidado porque os custos também serão maiores. Tá? E aí, esse serviço ao cliente, ele é subdividido em 3 dimensões. Nesses elementos aqui da pré-transação, estão, digamos assim, os acordos que são feitos, como se fosse a parte contratual. Então, o que é que está no contrato? Quanto tempo você vai me entregar? Quanto tempo vai demorar? E se você não entregar, o que é que vai acontecer? Né? Então, são esses elementos pré-transação. Aí, nos elementos da transação, é a transação em si, que está ocorrendo, né, de satisfação ao cliente. E o pós-transação, você saber se o cliente ficou satisfeito, se não ficou, se tem uma embalagem que vai ser retornada, como vai ser esse retorno, todas essas questões. Então, o drone sim também entraria aqui, né? Falando sobre o processamento das reclamações, sobre o transporte, né? Se foi feito corretamente, se não foi, se chegou direito, se não chegou, enfim. E a auditoria de frete, essa parte também, como eu já falei, das negociações. Você tem que negociar também com o frete do teu fornecedor, que está, por exemplo, te fornecendo a matéria-prima e o frete que vai ser cobrado, digamos assim, do consumidor final. Tá? Eu acho que eles são bloqueios, algumas empresas, porque já inclui o frete dentro do valor. E a pessoa fica fez isso sem ter frete nisso, não é nada, não é dentro do valor. Não. E aí um aspecto que é importante a gente observar, né, do transporte, é que eles representam de metade a 2/3 dos custos logísticos. E eles agregam valor de lugar. Então, naquela questão ali que dá vantagem competitiva por meio da logística, que a gente disse, tem que estar no lugar certo, no tempo, né, na qualidade e tudo mais. Então, transporte é a atividade responsável que vai agregar o valor de lugar, que vai te fornecer essa vantagem competitiva em termos de lugar. Não adianta nada você entregar uma mercadoria no lugar errado. Então, trabalha bem aqui as tuas tecnologias, os teus modais, tá? Né? A manutenção aí dos teus modais, o carro, o caminhão que você tem, para não perder essa questão de valor de lugar. E em transporte também a gente tem que ter cuidado com os imprevistos, né? Porque às vezes as greves acontecem, a própria pandemia, né, atrapalhou muito. Sei lá, algum problema ambiental, chuvas às vezes impedem que o transporte seja feito, o transporte da mercadoria, tá? Então tem que ter cuidado aqui com esses imprevistos. Aqui eu trouxe os trechos de uma reportagem
cujo título era Protesto dos Caminhoneiros e Impactos na Logística Rodoviária, de 2021. Então, a greve, né, o protesto dos caminhoneiros, e aí a reportagem trazia alguns impactos que foram gerados na logística. Aí o primeiro trecho que eu trouxe, né? A Eletros afirmou que já a indústria correndo riscos de paralisar linhas de produção por falta de insumos, que seriam entregues por carretas paradas em bloqueios. Então a carreta ficou parada, o insumo não chegou e a produção parou. Aí essa indústria têxtil afirmou que transportadores se recusaram a coletar carga de São Paulo para transporte com destino a Santa Catarina, porque estava bloqueado, né? Então eles não vão pegar a mercadoria. Mesmo caso com essa indústria de plástico, que enfrentou dificuldades para contratar transportadores e com cargas bloqueadas nas estradas. Essa associação daqui, né, entidade do setor de frangos e suínos, um dos mais impactados pela Covid, afirmou que, apesar de não haver bloqueios na descida em direção aos portos, há dificuldades no retorno vazio, o que pode comprometer a cadeia como um todo. Esse retorno é porque às vezes o caminhão vai cheio e tem que voltar cheio, né, para economizar o transporte, né? E nesse caso aqui está voltando vazio. Tem o tempo. Né? E aí aqui nesse outro texto ele fala, né, que a pandemia gerou problemas logísticos, da falta devido a paralisações e tudo mais, tá? Então só uma noticiazinha aqui para ilustrar a questão da importância do transporte. A outra atividade é a atividade de gestão de estoques. Estoques é fundamental, né, gente? Acho que de tudo, não só na logística, mas na administração como um todo, tá? Então, assim, tudo que vai fazer, se você não gerenciar bem os estoques, o próprio naquele vídeo da Magazine Luiza que a gente viu, aquele diretor da logística estava dizendo, não, a gente estava com um excedente aqui de estoque. Devido a Black Friday, que era para ter vendido, nem que eles não conseguiram vender. Isso, gerou um excedente ali de mercadoria, mas que agora, né, eles já estavam conseguindo equalizar esse estoque. Então a gente sabe que estoque em excesso gera muito custo, porque é mercadoria parada, mas a gente também não pode ter estoque de menos, porque senão a gente corre o risco de perder uma venda. E às vezes o consumidor, nunca tem o produto que eu quero, eu não vou mais aí, não vou mais comprar desse local, todas as vezes que eu vou nunca tem. É muito chato, né? Então, a gestão de estoques é nesse sentido, tá? Então a empresa ela deve trabalhar essas políticas de estocagem, tanto de matérias-primas quanto dos produtos acabados. Tem que ter uma previsão de vendas no curto prazo, ter uma noção de quanto a gente vende para poder controlar o estoque, né? E ter algumas estratégias. Não sei se vocês já ouviram falar em estratégia de just in time. Já ouviram falar nisso? Que é muito da administração. Então, assim, na administração existem algumas ferramentas, alguns métodos de gestão de estoques. Aí, um dos métodos é esse chamado Just in Time, que tem uma origem japonesa e que ele trabalha na lógica de ter zero estoques. Então, assim, o mínimo de estoque possível, zerado. Então, só quando surge uma demanda é que eles vão lá produzir aquele produto. Então, eles não ficam lá com, sei lá, computador estocado, com material lá estocado, não. É só quando tem a demanda, aí eles vão produzir. Aí já tem outras empresas que utilizam outras formas de gestão de estoque, né? E aí é importante ressaltar que os estoques também eles representam de metade a 2/3 dos custos logísticos e, diferentemente do transporte, ele agrega valor de tempo. Então, se transporte agrega valor de lugar, o estoque agrega valor de tempo, certo? Porque se não tiver a mercadoria no tempo exato, perdeu o time, né?
Então, como eu estava dizendo, os estoques, eles agregam valor de tempo e também absorvem grande parte dos custos logísticos. E quando a gente fala de estoque, a gente tem que ter noção de gestão, de como a gente vai gerenciar. Vocês já pararam para pensar? Como é que vocês calculam, tipo assim, a quantidade de matérias-primas que eu tenho que ter no meu estoque? A quantidade de produtos acabados? Quando é que eu tenho que pedir ao meu fornecedor mais matéria-prima? Eu sou o produtor de queijo. Aí eu tenho que ter o leite para produzir. Então, o meu fornecedor, ele me envia esse leite todo dia, semanalmente. Ele tem disponível essa quantidade que eu preciso de... Como é essa quantidade? Como é esse cálculo? Como é que a gente faz, né? Então, na administração, basicamente, quando a gente trata de estoque, aqui eu não vou entrar em cálculo com vocês, tá? Mas só para vocês terem essa noção, certo? Mas, assim, a gente responde duas perguntinhas básicas quando a gente fala de gestão de estoque, que é quanto repor? Qual é a quantidade de leite que eu preciso para produzir 1000 queijos? Né? E quando repor? Então, quando é que esse leite tem que chegar na minha fábrica para que eu consiga produzir? De uma forma que eu nem tenha queijo em excesso no meu depósito, no meu armazém, e nem tenha queijo de menos, senão vai ficar faltando. E aí, para calcular a quantidade, a gente utiliza o leque econômico de compra, que é uma formulazinha que a gente calcula. E para saber o quando, o tempo exato que a gente vai repor, a gente utiliza a lógica ou do nível ou da periodicidade. Vamos ver o que é isso. Nesse gráfico daqui, às vezes as pessoas se assustam quando vem gráfico, né? Mas não precisa se assustar, é fácil. Nesse eixo daqui a gente tem um nível de estoque. Então, a quantidade, por exemplo, 1000 queijos, né? E aqui a gente tem um tempo. Aliás, aqui o leite, né? Sei lá, tantos litros de leite, né? Não, vou ficar no queijo mesmo. Vamos ficar no queijo. E aqui o tempo, de quanto em quanto tempo eu preciso, né? Então, quando a gente vai fazer o lote econômico de compra, o lote de ressuprimento, de ressuprir o meu estoque, a gente utiliza... Cadê? Essa fórmula daqui, do leque econômico de compra, tá? Então, qual é o tamanho desse teu lote? Qual é a quantidade de leite que você vai precisar, certo? Aí, isso aqui envolve demanda, custo fixo e o custo de armazenamento, que aí é cálculo mais aprofundado que a gente faz. Mas é importante que vocês saibam que a gente tem que saber a quantidade que a gente vai precisar. E por outro lado, quando a gente vai pedir, aí a gente tem aquelas duas opções, ou pelo nível, por exemplo, quando eu tiver apenas, por exemplo, assim, 10 queijos em estoque, tá na hora de eu fazer um novo pedido. Então, toda vez que meu estoque chegar em nível 10, eu tenho que fazer um novo pedido. Por quê? Porque daqui que o leite chegue, que eu fabrique, é o tempo, chamado lead time, é o tempo que esses 10 queijos que eu tenho em estoque serão vendidos e eu já vou ter novos queijos chegando. Então, ele vai nesse compasso aí. E a outra forma, que é o que a gente chama de nível, né? O cálculo por meio do nível de estoque. E a outra forma que a gente tem de calcular é por periodicidade. Então, de 15 em 15 dias, o meu produtor de leite tem que me enviar X litros de leite. Ou a cada mês, ou diariamente, né? Porque leite é perecível, então, de repente, ele tem que mandar todo dia. Todo dia me mande aqui tantos litros de leite para eu poder fazer a minha produção. Então, sempre a depender aqui da necessidade, né? Ele vai manter. Então, é importante a gente saber ter essa noção, né, de gestão de estoque, certo? A última atividade-chave
ela diz respeito a esse fluxo de informação e processamento de pedidos. Então, assim, ela, diferentemente de transporte e de estoque, ela não tem os custos tão altos, os custos são menores. Mas ela não deixa de ser importante. Por quê? Porque ela vai influenciar o tempo total de entrega. Porque é essa atividade daqui que desencadeia a movimentação dos produtos e serviços ao longo da cadeia. Veja o nome. Fluxo de informação e processamento de pedido. É quando o pedido é feito, é quando o pedido é gerado. Então, o pedido foi feito, o pedido foi gerado, dispara, desencadeia toda a movimentação de produto e serviço. Tá? Então, é ela quem vai desencadear, dar o pontapé inicial, né, até finalizar, digamos assim, todo o processo logístico. Então, por isso que ela é tão importante. Apesar de, digamos assim, ter custos menores do que a parte de, digamos assim, de transporte e de estocagem, mas ele vai influenciar bastante, né, a cadeia, o tempo total, digamos assim, da entrega. Então, é um procedimento de interface entre as ordens de compra e estoques, métodos de transmissão de informação e regras sobre períodos. Tá? E aí, a gente chega ao chamado aqui, ó, deixa eu marcar aqui, o circuito crítico da logística, que é composto justamente por transporte, o processamento dos pedidos e o estoque. E isso tudo gera o serviço ao cliente. Então, se uma atividadezinha dessa daqui, uma atividade dessa daqui de logística falhar, o cliente ele não é atendido. Se não tiver estoque, o cliente não é atendido. Se não tiver transporte, o cliente não é pedido. Se não for desencadeado o pedido, o cliente também não vai ser atendido, certo? Então, esse é um circuito crítico da logística. Essas atividades-chave, elas vão compor esse circuito crítico da logística, tá? E elas normalmente vão representar a parte majoritária dos custos, né, para a coordenação e conclusão eficiente da missão logística. Certo? As outras atividades, elas vão dar o suporte, mas elas, digamos assim, como eu já falei, né? Caso não tenha, sei lá, não é toda empresa que utiliza um armazém. Não, tem empresa que funciona sem necessariamente ter um armazém, né? Tem empresa que funciona que às vezes sem fazer o manuseio correto dos materiais. Outro dia eu estava falando com uma menina dizendo que trabalhava, acho que era nas lojas americanas, e o pessoal jogava a televisão, assim, né? Porque o estoque, sei lá, era no alto, e aí para fazer esse manuseio era empurrando, jogando, enfim. Como a embalagem é muito bem feita, não danificava o produto. Mas, por causa do tempo, eles tinham pressão de tempo, né? Para descarregar logo os caminhões, sei lá, enfim, organizar lá o estoque deles, eles trabalhavam dessa forma, tá? Então, é isso daí, a parte das atividades-chave.